Uma boa noite a você que está sintonizado na TV Câmara de Cubatão. Dentro de alguns instantes teremos início o lançamento da campanha da Fraternidade 2018. Fraternidade e superação da violência é o tema. Lembrando a você que não puder comparecer no plenário da Câmara Municipal de Cubatão, poderá nos acompanhar pelo canal 9 da NET, pelas redes sociais TV Câmara Cubatão ou pelo site cubatão.sp.leg.br. Boa noite, a paz de Jesus a todos. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Cubatão. Em nome de Deus e da lei, declaro aberto o presente ato solene de abertura da campanha da Fraternidade no município, em cumprimento à deliberação da Comissão Especial de Vereadores, nomeada pela Resolução número 2897, de 21 de fevereiro do corrente ano. Convido para fazer parte da mesa as seguintes autoridades: excelentíssimo vereador Hélio Abe, vereador da Câmara Municipal de Peruíbe. Excelentíssimo reverendíssimo John Xungá, pároco da paróquia Nossa Senhora da Lapa.
Excelentíssimo Reverendíssimo N. Roque Ballerini, pároco da paróquia São Judas Tadeu. Excelentíssimo Reverendíssimo Dom Jaci Francisco Braido, Bispo Emérito da Diocese de Santos, digníssimo orador oficial desta solenidade. As demais autoridades presentes considerem-se fazendo parte integrante da mesa principal. Solicito ao cerimonial que anuncie a presença das demais autoridades. Boa noite a todos e todas. A Câmara Municipal de Cubatão tem a honra de registrar a presença das seguintes autoridades: Elton dos Anjos, da Comissão de Segurança Pública da OAB Subseção Santos. O ex-presidente da Câmara e ex-vereador José Roberto Azolini Soares, o Alemão. Ricardo Figueiredo de Santos, diretor do Instituto Anjos. O diácono Valmi, da paróquia São Judas Tadeu. O diácono Wilson José, da paróquia Nossa Senhora da Lapa. Carlos Henrique Prol, da coordenação da campanha da Fraternidade. Esta sessão está sendo transmitida pela TV Câmara Cubatão no YouTube e também no Facebook. Neste momento, convido o vereador Antônio Vieira da Silva, o Toninho Vieira, presidente da Comissão Especial de Vereadores, nomeada através da Resolução número 2897, de 21 de fevereiro do corrente ano, para assumir a presidência durante este ato solene de abertura da campanha da Fraternidade em Cubatão. Boa noite a todos e a todas. Esta presidência agradece todos os vereadores desta casa pela aprovação do requerimento número 05/2018, solicitando a formação de comissão especial de vereadores para realizar este ato solene, e do decreto legislativo número 147, de 27 de fevereiro de 2018, que institui a campanha da Fraternidade na Câmara Municipal de Cubatão e da outras providências. Nesse instante, teremos a execução do hino nacional brasileiro e do hino de Cubatão. Gigante pela própria
Em 1964, a Igreja Católica Apostólica Romana, no Brasil, realizou pela primeira vez a campanha da fraternidade, com abrangência nacional. Com caráter anual e sob a coordenação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a campanha é realizada no período da Quaresma, tendo como principal objetivo proporcionar e despertar dos seus fiéis e de toda a sociedade a reflexão e, consequentemente, o desenvolvimento das ações ao longo do ano, sobre um problema concreto que envolve e afeta a sociedade brasileira. A cada ano é escolhido um tema que define a realidade a ser transformada, bem como um lema que explicita em direção se busca a transformação. Assim, à luz nas perspectivas das diretrizes gerais das diversas pastorais da Igreja, a partir das reflexões sobre problemas específicos, é lançada uma série de propostas, projetos de políticas públicas necessária para o enfrentamento da questão visando a transformação da sociedade. Por estas razões, a Câmara Municipal de Cubatão realiza esse ato solene. Concedo a palavra à senhora Márcia Tavares dos Santos Prol, coordenadora diocesana da campanha da fraternidade, para proceder à locução de abertura da campanha da fraternidade do município. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o ilustríssimo vereador Toninho Vieira, os padres, o vereador Sussumo, Hélio Sussumo, o bispo emérito Dom Jacir Braido, o padre João Chum, padre Niroque, todos os vereadores, autoridades, a todos aqui presentes, senhoras e senhores. A campanha da Fraternidade de 2018, ela tem como objetivo geral construir a fraternidade, promovendo a cultura da paz, da reconciliação, da luz,
da justiça à luz da palavra de Deus como caminho da superação da violência. A violência está presente em vários segmentos da sociedade, seja na rua, dentro de casa, seja na condição social, pelo gênero, nos meios de comunicação e até por intolerância das palavras. Faz-se necessárias medidas de superação da violência doméstica contra os jovens, idosos, crianças e adolescentes, a violência no trânsito, a intolerância religiosa e o direito à informação. A ética que norteava as relações sociais esquecida hoje, temos corrupção, morte, agressividade nos gestos e nas palavras. Assim, quase aumenta a crença em nossa incapacidade de vivermos como irmãos. O tema considera que a campanha da fraternidade, que traz esse ano superação da violência, nunca constitui uma resposta justa. A Igreja proclama com convicção de sua fé em Cristo e com a consciência de sua missão que a violência é um mal, que a violência é inaceitável como solução para os problemas, que ela não é digna do homem. A prevenção é a capacidade que a sociedade tem de incluir, ampliar e universalizar os direitos e deveres de cidadania. E para a não violência se faz necessária o reconhecimento da humanidade e da cidadania do outro. Não se vence a violência sem atenção aos pobres e ao combate à pobreza, sendo a solidariedade fundamental para a solidificação da paz. Em nossa diocese, destaca-se o trabalho desenvolvido pelo Vicariato para a Dimensão Social de Evangelização, com o vigário episcopal Padre Valdeci João dos Santos, que trabalha para a promoção da dignidade humana. Em Cubatão, como ação concreta para a superação da violência, destaca o Instituto Anástasis, que tem à frente a coordenadora Valcides, com o projeto Construindo a Paz. Está aqui presente. A Justiça Restaurativa, que objetiva, além da prevenção e resolução de conflitos, disseminar a cultura da paz e não violência, incentivando o respeito à vida, à diversidade e ao ouvir e compreender o outro. Na tarefa educativa se destaca a insubstituível missão da família. Baseada no amor e aberta ao dom da vida, a família leva em si o futuro mesmo da sociedade, tarefa sua muito particular, a de construir eficazmente para um futuro de paz. Nessa mesma tarefa, destacam-se os meios de comunicação social que formam a opinião pública e configuram uma linguagem adequada para a superação da violência e a construção da paz. Neste ano, inspirados no lema "Vós sois todos irmãos", somos chamados a defender a dignidade, a vida, a liberdade de todos os seres humanos. Chamamos atenção para os conselhos de direito e setoriais, que são conquistas da sociedade inseridas na construção cidadã. Há 30 anos temos esse direito de fazer parte, deliberar, controlar e fiscalizar as políticas públicas na região e em todo o Brasil. Essa função, de caráter relevante, ainda não foi plenamente assumida, e isso corrobora para a perpetuação e ampliação da violência. Precisamos ser protagonistas da nossa história, como também estamos no ano do laicato, que é o ano dos cristãos leigos e leigas. Vamos lembrar que somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, o sal para temperar a fraternidade. Agradecemos aqui o vereador Antônio Vieira da Silva pela autoria do decreto legislativo, de número 147 de 2018, que institui a realização deste ato solene para o lançamento da campanha da fraternidade em Cubatão todos os anos. Também agradecemos o trabalho que está sendo desenvolvido pelo seu assessor, Marcos Pereira.
Agradecemos ao nosso bispo emérito, Dom Jacir Braido, por toda a sua dedicação para a Igreja. Em 1980, ele foi nomeado para assumir como assessor para as migrações da Conferência Nacional de Bispos do Brasil, em Brasília. Ainda padre, Dom Jacir Braido, dentro da pastoral social, atuou e numa reunião, neste ano de 1980, ele deu a ideia, idealizou o tema e o lema da campanha daquele ano, que era Fraternidade no Mundo das Migrações, exigência da Eucaristia e o lema Para onde vais? É muito gratificante termos esta contribuição do Jacir. A campanha da Fraternidade ganhou aí um grande instrumento e hoje estamos aqui nesse lançamento emocionados de poder estar falando e podendo homenageá-lo. E gostaria de encerrar dizendo que o único instrumento eficaz diante das ações violentas é a lógica do amor. A solidariedade, ela é fundamental para a paz. Muito obrigada. Boa noite. Convido os vereadores para, juntamente com essa presidência, procederem à entrega de homenagem à senhora Márcia Tavares dos Santos, Prol. Neste momento, acompanharemos a apresentação musical dos membros da paróquia São Judas Tadeu, na voz masculina de Rafael Silvino, voz feminina Açucena Marinho, no violão Leonardo Valentim, interpretando o hino da campanha da Fraternidade 2018. Neste tempo quaresmal, ó Deus da vida, a tua igreja se propõe a superar a violência que está nas mãos do mundo e sai do íntimo de quem não sabe amar. Fraternidade é superar a violência, é derramar em vez de sangue mais perdão, é fermentar na humanidade o amor fraterno, pois Jesus disse que somos todos irmãos, pois Jesus disse que somos todos irmãos. Quem plantar a paz e o bem pelo caminho e cultivá-los com carinho e proteção, não mais verá a violência em sua terra. Levar a paz é compromisso do cristão. Fraternidade é superar a violência, é derramar em vez de sangue mais perdão, é fermentar na humanidade o amor fraterno,
pois Jesus disse que somos todos irmãos, pois Jesus disse que somos todos irmãos. A exclusão que leva à morte tanta gente corrompe vidas e destrói a criação. Basta de guerra e violência, ó Deus clemente, é o clamor dos filhos teus em oração. Fraternidade é superar a violência, é derramar em vez de sangue mais perdão, é fermentar na humanidade o amor fraterno, pois Jesus disse que somos todos irmãos, pois Jesus disse que somos todos irmãos. Venha a nós, Senhor, teu reino da justiça, pleno de paz, de harmonia e unidade. Sonhamos ver o novo céu e a nova terra, todos na roda da feliz fraternidade. Fraternidade é superar a violência, é derramar em vez de sangue mais perdão, é fermentar na humanidade o amor fraterno, pois Jesus disse que somos todos irmãos, pois Jesus disse que somos todos irmãos. A tua igreja tem o coração aberto e nos ensina o amor a cada irmão. Em Jesus Cristo acolhe, ama e perdoa. Quem fez o mal caiu em si e quer perdão. Fraternidade é superar a violência, é derramar em vez de sangue mais perdão, é fermentar na humanidade o amor fraterno, pois Jesus disse que somos todos irmãos, pois Jesus disse que somos todos irmãos. Conceda a palavra à senhora Vacildes Barbosa de Souza, assistente social, coordenadora dos projetos de pacificação social do Instituto Anastasis. Reflexão, fundamentos e recursos para uma cultura de paz. Boa noite a todos. Na pessoa do vereador Toninho Vieira, eu cumprimento os demais vereadores presentes. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, o nosso bispo, os nossos sacerdotes, e em nome da Lourdes Santos Lima, minha companheira de facilitação, eu cumprimento todos os demais que estão sentados aqui. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre cultura de paz. A cultura de paz, a Unesco que iniciou tudo isto, e ela visa a prevenção e a transformação dos conflitos através do diálogo, e o fundamental disso tudo é a convivência humana através da tolerância, através da solidariedade, do respeito e a liberdade de opinião, que é a pluralidade. E nesse caminhar da cultura de paz, de entender mais o que é cultura de paz, ela nos remete ao global, mas, no agir, ela passa pelo individual. E isso não só eu que falo. Dave Adams, quando esteve no Brasil no ano passado, ele, um grande defensor da cultura de paz, já fez parte da Unesco, trabalhando sobre esse tema.
ele também traz isto. A cultura de paz passa pelo individual, passa pelo particular. E neste contexto do particular, do individual, a educação, para além da transmissão de conteúdos, ela é essencial para construir a teia da convivência e favorecer a ampliação das relações humanas. A educação para o século XXI nos diz que é necessário aprender, a conhecer, a fazer, a viver junto e a ser. Este é um caminho para a cultura de paz. Um pesquisador, Henry Schultz, da Universidade de Chicago, concluiu seu trabalho investigativo que nos primeiros 1000 dias de uma criança, quando se investe, isso trazendo para o nosso valor monetário, R$1, nos primeiros dias da infância, considerando de 0 a 5 anos, economiza-se R$7 em gastos com violência e criminalidade. Algumas ações concretas que existem no Brasil e no mundo que fomentam, que ajudam, que favorecem a cultura de paz. Nós temos o Estatuto da Criança e da Juventude, nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos o SUS, o Sistema Único de Assistência, nós temos o Estatuto do Desarmamento, nós temos no mundo os 70 anos de Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos os movimentos sociais, em destaque, o Tortura Nunca Mais. Precisamos avançar em políticas públicas de combate a vários tipos de exploração, em especial a sexual e o tráfico humano, erradicar o analfabetismo, cuidar dos adictos, aquelas pessoas usuárias de drogas, incentivar a participação nos conselhos, inclusão dos excluídos e, sobretudo, a juventude, superação da violência no campo, dos indígenas. Nós temos aqui em São Vicente tribos indígenas que vivem numa situação muito precária. E reformular a concepção de justiça. Nesse reformular a concepção de justiça, entra a justiça restaurativa, que chegou no Brasil em 2004, e em 2005 ela foi acampada pelo Judiciário em alguns projetos e incentivando as práticas restaurativas. Chegou no Brasil, primeiro em Porto Alegre, no Sul, em Brasília e em São Paulo. Aqui na nossa Baixada Santista, ou Costa da Mata Atlântica, em 2004, em 2005, nós iniciamos as práticas restaurativas no município de São Vicente. Então, há 13 anos, as práticas restaurativas também acontecem aqui, e aí chegamos aqui em Cubatão também. O que é a justiça restaurativa? Nós temos conceitos, cunhamos conceitos, o próprio Instituto Anástasis, mas trazer conceitos filosóficos aqui não adianta muito para a gente entender o que é justiça restaurativa. Vamos falar o que é justiça restaurativa. É uma nova modalidade de justiça. É colocar a justiça como um valor e também chamar as partes, o ofensor e o ofendido, ou a vítima e o ofensor, para sentar numa roda onde a comunidade também senta para apoiar. E comunidade, quando nós falamos em justiça restaurativa, não é a comunidade só daqueles que estão próximos, é a comunidade daqueles apoiadores, pode ser educacional, pode ser da área da saúde, pode ser vários setores que nós podemos chamar para apoiar naquela conversa, para chegarmos a transformar aquele conflito. Kay Prentice, ela sistematizou a questão da política da justiça restaurativa, observando índios americanos e aborígenes
Como é que eles resolviam os seus conflitos? Eles sentavam em rodas e ali eles iam conversando e transformando os seus conflitos. E como a justiça restaurativa vê o outro? O que é importante, pois ele está interligado comigo. Ou seja, o outro é importante porque ele está interligado comigo. O outro que não pensa como eu tem algo a me ensinar. O ser humano não pode ser rotulado como coisa, pois ele é complexo e devemos conhecer o ser humano além daquele fato. E as práticas restaurativas, dentre elas, nós temos a justiça restaurativa, nós temos a comunicação não violenta, nós temos a mediação, temos outras também, lógico, e temos a DVA, que é a desconstrução da violência aprendida, que é uma metodologia do Instituto Anástasis para desconstruir a violência que nós aprendemos. Ninguém nasce violento, nós aprendemos a ser violentos. E, através dessa metodologia, nós colaboramos para as pessoas desconstruírem a violência aprendida e, assim, construir a paz nas suas relações com os filhos, na sua relação homem-mulher, marido e esposa, nas relações escolares. Nós vamos colaborando com isso. E uma partezinha do hino da campanha da fraternidade nos diz: fecundar na humanidade o amor fraterno. Nós ouvimos há pouco. Fecundar na humanidade o amor fraterno é um convite corajoso, que só os corajosos conseguem fazê-lo, porque é necessário, implica no mergulho existencial, onde nós vamos entrar em contato com aquelas feridas que a violência causou em nós, para assim quebrar os nossos paradigmas, as nossas crenças, que quanto de nós temos crenças aprendidas, como, por exemplo, pau que nasce torto, morre torto, não tem jeito, e às vezes nós repetimos isto, e vamos levando as pessoas a acreditarem que elas são aquilo, e na hora que nós vamos quebrando esses paradigmas, nós conseguimos ver o outro como realmente ele precisa ser visto, e nos aproximamos para tocar naquela humanidade, numa roda de conversa, aonde o grande encontro que acontece é o desnudar das nossas almas para reencontrar aquela humanidade que estava ferida e reconciliar-se. Isto passa tudo pelas práticas restaurativas, em especial a justiça restaurativa também faz isto. No âmbito judiciário, nós podemos fazer, no âmbito escolar, nós fazemos isto, você pode fazer isso no âmbito familiar, nas varas das famílias, nós fazemos isto. Você pode fazer isso na comunidade, no bairro, onde há um conflito. A justiça, essas práticas, você pode sentar em roda em várias situações. E assim nós vamos aprendendo a deixar de ser algozes, deixar de ser juízes, para ser humanos e possibilitar tocar a humanidade daquele que feriu a nossa, às vezes, num ato ilícito, mas que há possibilidade de transformar tudo aquilo. Rubem Alves nos diz: comunhão é quando a beleza do outro e a beleza da gente se juntam num contraponto. Para isso acontecer, a lógica da exclusão, que a justiça retributiva nos traz, exclui. Não só exclui quando condena alguém e coloca num presídio, mas exclui da possibilidade da vítima se reencontrar, porque a vítima é apenas um mero instrumento de prova. E aí, há necessidade de superar-se e implementar políticas públicas que ampliem essa nova concepção de justiça. Isso faz-se urgente para reverberar a cultura de paz. Muito obrigada. Boa noite. Convido os vereadores para, juntamente com essa presidência,
Proceder à entrega de homenagem à senhora Vacildes Barbosa de Souza. Concedo a palavra ao vereador Hélio Sussumo, da Câmara Municipal de Peruíbe. Muito bem, muito boa noite, senhor presidente desta Câmara, Rodrigo Alemão, presidente desta sessão, vereador Toninho, nosso companheiro de UVEBS, né, União de Vereadores da Baixada Santista, em várias reuniões estivemos presentes, os vereadores aqui de Cubatão que também se fazem presentes, o Marcinho, Wilson do Pio, muito obrigado também, né, pela acolhida aqui nesta Câmara. E a todo o público presente que hoje participa desse momento. As nossas autoridades eclesiásticas, nosso bispo emérito Dom Jacir, os párocos aqui da região, Padre Reni Roque, Padre João Chungad, também os coordenadores da campanha da Fraternidade, o Carlos e a Márcia, que estiveram conosco lá em Peruíbe, né, no final de semana também, a Vacildes, que hoje, né, vem nos enriquecer falando da justiça restaurativa. Na semana passada nós tivemos essa sessão solene lá em Peruíbe, na quinta-feira. E lá tivemos a presença da Liliane e da Selma, que muito elucidaram também sobre esse programa, e depois outros vereadores, pessoas da sociedade também que estavam presentes, se interessaram muito, né, nesse programa da justiça restaurativa. Inclusive a nossa secretária de Educação do município estava lá presente na sessão, outra vereadora também veio falar comigo e queremos implantar realmente esse programa lá na cidade. Eu já estou virando um bom conhecedor, né? Agora ouvi semana passada, agora outro enfoque aqui, né? Muito obrigado também pelos esclarecimentos. Assim como a Márcia e o Carlos, né, que muito nos enriqueceram semana passada na sessão e depois na formação regional que tivemos no sábado passado lá na paróquia. Mas enfim, para não alongar também, né, até porque estou participando como convidado, né, e temos, né, várias pessoas para falar nessa sessão, o importante é nós plantarmos essa semente. É falar o quê? Para que nós hoje viemos aqui? Mostrar para a sociedade que esse tema aflige a cada um. Não é um tema exclusivo, um fato que vai beneficiar ou então vai melhorar se nós superarmos a violência só quem é católico. Não. Envolve toda a sociedade. Por isso, essa sessão solene que é feita hoje aqui, as que foram feitas em outros lugares, são momentos para nós mostrarmos à sociedade, olha, nós queremos superar a violência. Todos unidos, como o cartaz da campanha mostra. Independente da denominação religiosa, daquilo que professamos, não importa. A igreja está encampando esse movimento, mas cada um é responsável, e principalmente o setor público. Por isso, ao realizar uma sessão na Câmara Municipal, é momento de dizer para toda a sociedade, olha, vamos unir forças para superar a violência. A redução de danos, que tanto é falado aí nos documentos da campanha da Fraternidade, nós não vamos eliminar a violência. Mas se nós reduzirmos um pouquinho, se nós tivermos várias ações no nosso dia a dia, do poder público, na sociedade, em casa, na igreja, não importa. São momentos que nós podemos aí sim dizer, ó, fizemos o agir da campanha da Fraternidade e tivemos esse ponto positivo. Por isso, parabéns aos vereadores aqui da Câmara de Cubatão, a população que se faz presente, mostrando que é importante a participação na política. Não podemos ficar à parte, dizer, é com eles lá, ó, a minha parte é ficar aqui rezando. Não, nosso envolvimento também, como cidadão, além de membro da igreja, né, dos princípios religiosos que nós aqui seguimos, mas também a parte de cidadão, que nós queremos ver um município melhor, mais seguro
e que nós tenhamos, de fato, ações voltadas para superar a violência e a fraternidade reinando entre todos. Muito obrigado. Convido o vereador Márcio Silva Nascimento, Marcinho, para proferir a saudação oficial ao excelentíssimo reverendíssimo Dom Jaci Francisco Braido, bispo emérito da Diocese de Santos, digníssimo orador oficial desta solenidade. Neste ato solene, o orador oficial escolhido é o reverendíssimo Dom Jaci Francisco Braido, bispo emérito da Diocese de Santos, que em sua labuta diária e em seu ofício distribui amor de Cristo. Nascido em 1940, na cidade gaúcha de Roca Sales, Dom Jaci é filho de Clemente João Braido e Celestina Vignati Braido. Ingressou no Seminário São Carlos dos Missionários de São Carlos Scalabrinianos, em Guaporé, no Rio Grande do Sul, em 1952. Fez seus primeiros estudos e noviciado em 1958 e teve sua primeira profissão religiosa em 1959. Cursou filosofia no Seminário Maior João 23, em São Paulo. Obteve a licença em teologia na Faculdade Nossa Senhora da Assunção, também na capital paulista. Dom Jaci foi ordenado sacerdote em 22 de fevereiro de 1970, em Guaporé, no Sul. A congregação a que pertence, dos missionários de São Carlos, foi fundada pelo beato João Batista Scalabrini, tendo como patrono São Carlos Borromeu. Seu lema é: eu era estrangeiro e me acolheste. Scalabrini, que dá nome à congregação, era um homem preocupado com a difusão do Evangelho, e por isso foi definido pelo Papa Pio IX como apóstolo do catecismo. Os padres scalabrianos, como Dom Jaci Francisco Braido, dedicam-se à formação religiosa, moral, social e legal dos migrantes. Fruto dessa formação, e homem preocupado com o futuro e bem-estar dos imigrantes, Dom Jaci colaborou em 1969 com a formação do Centro de Estudos Migratórios de São Paulo. Em 1970, assumiu o cargo de diretor da entidade, preocupado com os menos abastados e com o objetivo de difundir a palavra de Deus. O atual bispo emérito diocesano de Santos foi responsável, entre os anos de 1975 a 1978, por uma comunidade pastoral na periferia de São Paulo. Dom Jaci emprestou seu dom com as palavras à literatura. Em 1978, publicou o livro O Bairro que Chegou no Navio, e que conta a formação e colonização do bairro Santa Felicidade, em Curitiba. Santa Felicidade era uma colônia de imigrantes italianos, e até hoje mantém a cultura de seus colonizadores. O bairro é um dos pontos turísticos mais famosos da capital paranaense. Também foi assessor da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, de 1978 a 1985. Trabalhou na pastoral da mobilidade humana, no setor da pastoral social e coordenou a campanha da fraternidade, além de ter sido subsecretário-geral da entidade. O trabalho de Dom Jaci extrapolou os limites de sua cidade natal, de seu estado e de seu país. Entre 1986 e 1992, atuou em Roma como conselheiro e vigário-geral da Congregação dos Missionários de São Carlos. Em 1993, regressou ao Brasil e apenas 2 anos depois, em 22 de fevereiro de 1995, foi nomeado bispo coadjutor da Diocese de Santos. Em abril do mesmo ano, foi ordenado bispo em Serafina Corrêa, no Rio Grande do Sul. Com a renúncia de Dom Davi Picão, iniciou o governo diocesano em Santos, em 26 de julho de 2000. No mesmo período, Dom Jaci também assumiu a presidência da Sociedade Visconde de São Leopoldo e se tornou chanceler da Universidade Católica de Santos. Importante ressaltar todo o empenho e
comprometimento do nosso bispo com a Diocese de Santos e com toda a nossa região. Por esta razão, Dom Jaci Francisco Braido é o orador oficial deste ato solene na Câmara Municipal de Cubatão. Senhoras e senhores, tenho a honra de conceder a palavra ao excelentíssimo reverendíssimo Dom Jaci Francisco Braido, bispo emérito da Diocese de Santos, digníssimo orador oficial desta solenidade. Então, digníssimo vereador Rodrigo Ramos Soares, o alemão, né? Na verdade, né? Então, muita alegria de saudar todos os vereadores aqui. E a gente também, eu quero aproveitar para saudar, olha, os padres aí, o padre Henrique, o padre João Schungat, muita alegria, os padres que aqui estão, e aqueles que são representantes ali também, para a campanha da fraternidade. E todos aqueles que estão aqui, senhores, senhoras, então, muita alegria, num espírito assim de fraternidade. Eu acho que é importante isso. E aí foi feita uma síntese da minha vida e, sei lá, são aquelas coisas assim que são a surpresa de Deus, digamos assim, né? A um dado momento, eu decidi ir para o seminário, ou melhor, sempre falei de ir para o seminário, né? E então, aí com 12 anos, já fui para o seminário, foi feito aí uma síntese, e depois ali a gente foi fazendo primário, a gente foi depois fazendo filosofia aí em São Paulo, teologia também em São Paulo, e também, olha, a gente sempre tinha um desejo muito grande de trabalhar como pároco. Eu invejo os senhores párocos que aqui estão, não é verdade? Que eu nunca tive essa alegria de trabalhar como pároco, né? Porque aí, de repente, eu fui eleito para ser vigário-geral da congregação em Roma, 6 anos em Roma, e por aí, como era a congregação para os migrantes, e ali o bem-aventurado João Batista Scalabrini, aquele que é o fundador dessa congregação, ele tinha um olhar aberto para, digamos assim, o planeta. Por quê? Porque os habitantes da sua diocese de Piacenza, na Itália, eles, a um dado momento, começaram a andar pela Europa, depois aí para os Estados Unidos, para o México, e ele, o Scalabrini, bispo de Piacenza, a um dado momento ele se pôs a caminho também. E ele foi visitar esses imigrantes que estavam lá fora, que eram da diocese dele. E aí, com essa ideia, ele fundou a Congregação dos Missionários de São Carlos, chamado de São Carlos, e também chamado Scalabrinianos, né? E essa é, digamos assim, a missão da congregação. E eu estive, como eu estava dizendo, 6 anos em Roma na direção geral, como vigário geral, e por aí eu percorri o planeta inteiro, né? Porque a gente foi 7 vezes para a Austrália, Filipinas, não falemos dos Estados Unidos, a Europa toda, até para o Brasil eu vinha de vez em quando, não é verdade? América do Sul e tudo e tal. Olha, é uma, digamos assim, uma vocação, digamos, aberta para a realidade real do mundo de hoje. Então, o bem-aventurado Scalabrini, ele dá um exemplo maravilhoso disto, né? Pois bem, mas então, nessa campanha da fraternidade, ali é que eu me situo brevemente, que em um dado momento eu recebi a incumbência de aqui, de São Paulo, partir para Brasília e ir para a CNBB e ser assessor para as migrações.
E então eu fui lá para a CNBB, assim com uma surpresa. A CNBB naquele tempo ainda estava começando lá em Brasília. A gente disse que o prédio estava cheirando a cal ainda, né, da coisa, pouca gente e tudo, e a gente teve que se virar lá dentro e procurar assim um diálogo, uma abertura com as pessoas que estavam ali, e ao mesmo tempo ali começa a surgir também, como era dentro do carisma escalabriniano, que é aquele de se dedicar ao trabalho para as migrações, a se entender até com as autoridades da época, assim, lá em Brasília, para levar para frente essa missão. Então, olha, é algo assim que, de fato, impressiona. E então, a um dado momento, a gente também, como eu dizia assim, a gente ficou vários anos lá na CNBB, assim, e ali a gente começou a se interessar pela campanha da fraternidade. Como a gente era, digamos assim, um missionário da parte social, portanto, tinha a abertura para as necessidades humanas das pessoas, com aquelas que eram dos migrantes e aqueles que se deslocavam também pela parte social, como a gente teve também toda essa preocupação também, né? Então, eu tenho muita alegria de relembrar isso brevemente e a gente procurar entrar também no tema que está sendo colocado pela CNBB, e nós temos aqui o cartaz aí também. Eu acho que ele já está bem expresso isso daí. Eu acho que está vendo lá, mãos que se unem, não é verdade, né? E aí nós temos a campanha da fraternidade, fraternidade e superação da violência. Quando a gente ouve falar em violência, a gente fica apavorado, assim, quantas coisas que acontecem. Eu acho que também vocês, senhores vereadores, que têm a responsabilidade também da parte da sociedade, também todos aqueles que aqui têm esse aspecto da atenção para a sociedade, a gente fica preocupado com a violência, né, da coisa assim. Então, a fraternidade e superação da violência. E então, nós temos aqui, brevemente, digamos assim, que violência? A gente começa, tem uns pontozinhos que a gente quer destacar, né? A violência contra o feto, o aborto, por exemplo, né? Começa por aí também. Olha, se nós vamos tirar o início da vida, aí como é que fica a questão, né? A violência contra a mulher. Então, eu acho que aí, quantas vezes que a gente ouve e a gente fica assim apavorado com isso. A violência contra o planeta. Olha, o cuidado da nossa terra também, né? Como é importante. Olha, senhores vereadores, eu acho que vocês têm uma responsabilidade grande também de ir ajudando e fazendo com que também, pelas leis, pela aquilo que é a legislação, possam, de fato, ter uma atenção pelo planeta, digamos, vamos chamar assim. Afinal de contas, tudo aquilo que é a nossa realidade aqui. E a gente, todas as vezes que viaja aqui, anda também, quando a gente chega aqui para Cubatão, eu estava dizendo que a gente desce lá de Santos, não é verdade? A gente chega aqui e a gente fica feliz de ver tudo isso que está aí, e ao mesmo tempo acho que é importante que então os senhores levem para diante, as senhoras também, essa preocupação com aquilo que é a realidade daqui, né? Violência contra o jovem. Então, está aí um destaque também para a gente ter. Violência contra o índio. Então, aí na história do Brasil, quantas vezes que a gente simplesmente jogou o índio por espaço e a gente procurou viver assim. Violência contra o idoso. Violência contra o professor, que muitas vezes também nas escolas, assim, também os alunos nem têm aquela educação para isso, né? Violência contra o morador de rua. Olha, como a gente fica triste de ver, senhores vereadores,
quando a gente anda por aí e, de repente, a gente encontra pessoas deitadas na rua. E aí elas dizem assim, pode dar um dinheirinho para a gente? E a gente ganha um susto lá, e a gente vai lá e estou me arrependendo isso, porque também muitas vezes a gente está caminhando, está fazendo uma caminhada de passeio assim, né, de ginástica, digamos assim, né, e a gente não tem dinheirinho, não tem nada no bolso, mas eu acho que eu devia até sentar um pouquinho ao lado dessa gente e ficar conversando com eles, assim, né, e a gente, por que eles estão aí deitados de jeito, moradores de rua? Violência no trânsito, né? Também, olha, também quantas coisas por aí, como a gente percebe lá muitas vezes como as coisas complicam assim, né? E também, olha, violência contra a igreja, muitas vezes, são ataques que são feitos assim, então acho que devemos ter uma atenção. E também, olha, a gente diz que está aqui em Cubatão, e a gente olha para a serra logo aí para cima, olha como tem serra lá, como tem a mata que aí está. Cuidado, então, com a floresta, cuidado com aquilo que é o verde. Se nós não cuidamos do verde, aí vai secar, não é verdade? Então, isso que é importante, né? Como também com a fauna, com tudo aquilo que existe por aí. Então, eu acho que são atenções muito especiais. Pois bem, mas eu quero colocar, do ponto de vista, assim, daquilo que é aqui colocado na campanha da fraternidade, uns pontos, assim, para a gente destacar. Jesus anuncia o evangelho da reconciliação e da paz. O evangelho da reconciliação e da paz. Olha como é surpreendente a missão de Jesus. Ele veio do céu, enviado pelo Pai. E ele veio assim, imagina, o Filho de Deus, ele podia ser aquilo lá, ter as ambições de ser um rei, de ser um dominador, e com o poder que ele tinha, assim, inclusive dos milagres e tudo e tal, ele usou tudo isso em benefício do pobre, do pequeno, do humilde. Ele não ficou preso em si mesmo. Então, e aí ele tem essa abertura. Ele também, quantas vezes ele foi assim, havia sugerido para ele que ele fosse o rei, que ele ocupasse posições de comando, e ele não, sempre foi de serviço, né? E ao mesmo tempo, o Filho de Deus vence a violência pelo amoroso dom de si mesmo. Também como é surpreendente ver isso no Evangelho, na vida de Jesus. Ele se oferece como um dom para a vida de todos. Então, olha, é surpreendente. E agora nós estamos na Quaresma, não é isso, né? E logo mais nós vamos ver assim e rever a paixão de Jesus, ele morrendo na cruz. Então é algo que impressiona, sabe? Isso deixa a gente dizer, mas como o Filho de Deus, ele é o rei do universo, né? Que coisa assim, né? Mas ele se tornar assim um escravo, morrer como um escravo e morrer daquele jeito, como um condenado mesmo na cruz. É algo surpreendente que deixa a gente assim, com aquela vontade de a gente se transformar e renovar. Muito bem, a igreja convida a promover a cultura do diálogo e é preciso eliminar as causas da discórdia, né? Então, eliminar as causas da discórdia, o diálogo, estabelecer o diálogo. Olha, o diálogo é algo assim bonito, mas é algo difícil, é algo complicado. Não é fácil a gente dialogar, muitas vezes até consigo mesmo, não é verdade, né? Com os pensamentos que a gente tem e tudo, e em volta da gente, com o trabalho que a gente faz e tudo, mas sobretudo o diálogo com aqueles que mais precisam. Estamos falando da fraternidade. Então, olhar para aqueles que, de fato, como a gente citava lá antes,
a criança, o jovem, o índio, o idoso, o morador de rua, e o trânsito afora, violências também dentro da igreja. Então, ter um cuidado muito grande com isso, né? E, ao mesmo tempo, olha, a gente tem os temas da campanha da fraternidade. Eu tive a surpresa, a um dado momento, na minha vida de sacerdote, eu sempre desejava ser pároco, sair e trabalhar, e sempre me davam outras incumbências, inclusive de ser professor, e ficar no seminário e tudo e tal. E eu, com uma vontade imensa de ser pároco, de trabalhar e ir, né, no meio do povo, uma coisa assim, e a um dado momento, uma surpresa, me mandaram para Brasília. Isso em 1978, então Brasília estava cheirando a cal, não é verdade, lá ainda, a CNBB e tudo e tal, e a gente chega lá, assessor para as migrações, para ficar com um olhar aberto para o planeta. Então, como era scalabriniano, né, o carisma de Scalabrini, então assessor para as migrações. Então, ali, a gente procurou, de fato, fazer um esforço muito grande para a gente se ocupar com as pessoas que realmente precisavam e como elas precisavam de a gente ter uma atenção muito grande. Então, olha, a campanha da fraternidade, ela tem objetivos permanentes, né, dentro da campanha da fraternidade, né? Despertar o espírito comunitário e cristão no povo de Deus, educar para a vida em fraternidade, renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação da Igreja na evangelização. E também esses objetivos, os temas. A campanha da fraternidade, ela procurava antes se ocupar das coisas internas da Igreja, mas depois ela se abriu para o exterior, digamos assim, para fora da igreja, assim, né? Então, a primeira fase, né, em busca da renovação interna da igreja. É isso que tinha essa primeira preocupação, assim, né? Então, a campanha da fraternidade, de 64 até 72, 1964 até 1972, ela tinha esses temas assim: lembre você também a igreja, faça de sua paróquia uma comunidade de fé, culto e amor. E depois começa a renovação do cristão. Somos responsáveis uns pelos outros, somos todos iguais, somos todos irmãos. Crer com as mãos, crer com as mãos. Importante a gente não ficar assim, apenas fechado assim, não. Para o outro, o próximo é você. Para o outro, o próximo é você. Participar, reconciliar, descubra a felicidade de servir. Isso em 1972. Depois, a segunda fase, a igreja se preocupa com a realidade social do povo, denunciando o pecado social e promovendo a justiça. Aí dentro do Vaticano II, dentro do documento de Medellín e de Puebla. Então, nós temos aí uma atenção para fora, não ficar trancado em si mesmo, não, né? Então, nós temos aí fraternidade e libertação. O egoísmo escraviza, o amor liberta. 74, reconstruir a vida. Onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? Então, essa atenção para o outro. Fraternidade é repartir. Tem um lema, repartir o pão. Olha, repartir. Como é difícil repartir. Muitas vezes nós temos assim, o dinheirinho no bolso, a gente cuida bem com todo carinho, com tudo e tal, não sei, né? Mas a um dado momento a gente se abrir para o outro assim, custa demais, né? Fraternidade e comunidade, outro tema. Caminhar juntos, caminhar juntos, antes de se dar as mãos, andar assim, né, na coisa, né? E, ao mesmo tempo, fraternidade na família. Comece em sua casa, um tema também foi tratado. Comece em sua casa, aí para viver essa fraternidade ali dentro, né? No mundo do trabalho,
Trabalho e Justiça para Todos, em 1978. E Por um Mundo Mais Humano, preserve o que é de todos. Preserve o que é de todos. Não preservar o que é meu, segurar aquilo que é meu. Preserve o que é de todos, que é dos outros também. Eu acho que isso é sumamente importante, assim, né? E em 79, Por um Mundo Mais Humano, também isso aí, né? E depois, olha, pronto, eu devo dizer a minha surpresa que eu fui lá para a CNBB cheirando a cal, e a um dado momento, então, eu coloquei um tema das migrações, como escalabriniano, como eu disse que eu girei pelo planeta todo, pelo trabalho que a gente faz, porque é um trabalho com as migrações, assim, né? Então, a gente bolou também uma campanha da fraternidade aqui para a igreja no Brasil, Fraternidade no Mundo das Migrações, exigência da Eucaristia. E o lema é Para onde vais? Então, isso a gente fez em 1980, Para onde vais? Então, é algo sumamente importante que a gente pense assim, ter essas... Como também depois tivemos Saúde para Todos, A Verdade vos Libertará, Fraternidade sim, Violência não, para que todos tenham vida, 1984. Né? E depois, a terceira fase, a igreja se volta para as situações existenciais do povo brasileiro. A fome, a terra, o menor, o negro, a comunicação, a mulher, a fraternidade e o mundo do trabalho, juventude, a moradia, e por aí vai indo. E, sobretudo, eu quero destacar em 2007, Fraternidade e Amazônia, vida e missão neste chão. Foi isso, né? Olha, eu devo dizer que eu tive uma surpresa também de ir para a Amazônia. Porque quando eu estava na CNBB, a um dado momento, em vez de você ficar lá, trancado lá, não tinha como a gente também, o meu trabalho não estava definido, eu tinha que inventar. E então a gente foi visitar o Nordeste. E ali, quando a gente foi visitar, por exemplo, Fortaleza, o arcebispo de lá ficou feliz, disse, o quê? Um padre da CNBB vem me visitar aqui, né? Volte de novo. Então a gente voltava lá e tal, né? Aí ele disse, olha aqui o Nordeste todo, de gente que, as pessoas são migrantes que vão lá para o sul do Brasil. E depois das vezes que a gente ia para lá, a um dado momento, então me disseram assim, olha, você sabe que tem migrantes que, do Nordeste que vão para a Amazônia, vão para Belém do Pará? Não, não tenho, né? Não tenho conhecimento disso. Pois bem, vai ver. E eu fui lá, tinha que inventar, o meu encargo lá estava assim, né, vivia de invenção, né. Pois bem, a gente foi lá para Belém do Pará, nossa, o arcebispo de lá ficou todo feliz. Depois por aí a gente foi para a Amazônia, Rio Amazonas acima, de barquinho, descendo e subindo e tal. Olha, então, algo assim maravilhoso, porque assim a gente via e podia fazer esse espírito de fraternidade, de estar assim com os povos que viviam ribeirinhos aí do Rio Amazonas e com os índios também, preocupação com os índios. Então a gente também ir ali, entrar nessas várias regiões e poder conversar assim com eles, né? Então a fraternidade e a missão, e a Amazônia, né? Vida e missão neste chão. Fraternidade e a vida no planeta. A criação geme em dores de parto, 2011. Olha como nós temos que ter um cuidado muito grande, senhores vereadores e todos nós aqui, ter um cuidado muito grande com o planeta, com aquilo que está acontecendo por aí, porque senão nós vamos... O que é isso? Vamos deixar cair, vamos fazer com que as coisas desapareçam, não é verdade, né? Então, Fraternidade e Saúde Pública, 2012, Juventude, olha a preocupação com os jovens também,
Fraternidade, olha que coisa feia agora que eu vou dizer, né? Está aí. E tráfico humano. É para a liberdade que Cristo nos liberta. Então, olha, nós temos aí, depois outras, fraternidade, igreja e sociedade, eu vim para servir, 2015, 2016, casa comum, nossa responsabilidade, quero ver o direito brotar como fonte e correr à justiça, qual riacho que não seca. 2017, fraternidade, biomas brasileiros e defesa da vida, cultivar e guardar a criação. E neste ano, nós temos aqui, pronto, fraternidade e superação da violência. A gente colocou em destaque algumas coisas da violência que aí estão, né? Então, nós queremos, de fato, acho, destacar isto, e eu quero, assim, embora tenha falado brevemente, eu quero colocar, assim, para todos, que essa preocupação realmente com as pessoas, ela seja uma preocupação viva, e que nós possamos olhar para o outro, nos abrir, e a gente não ficar fechado em si mesmo, porque afinal a gente estava falando de Jesus Cristo, que ele desceu para ser o rei, sim, mas não um rei no sentido humano, no sentido de possuir, mas um rei que se doa, que se entrega totalmente, e nós vamos celebrar já proximamente também até a morte de Jesus. Olha como é surpreendente também isso, que Jesus entrega a sua vida para a redenção de todos. Então, realmente, que essa campanha da fraternidade nos ensine a superar a violência para com os outros e a gente se abrir e fazer com que todos possam sentir a verdadeira alegria de estar a serviço de todos. E, último ponto, só para terminar, né? No domingo de Ramos, dia 25 de março, agora, nós temos o gesto concreto. Então, o que eu, Dom Jacir, vou fazer de gesto concreto para apresentar ali, né? O que os senhores, as senhoras podem fazer? Eu acho que é maravilhoso a gente fazer um gesto concreto. O que a Câmara de Cubatão pode fazer, não é verdade, né? Como gesto concreto em favor, então, da fraternidade. Muito obrigado, agradeço, desculpe a demora, então, que Deus acompanhe, então, né? Convido os vereadores para, juntamente a essa presidência, proceder à entrega de homenagem ao excelentíssimo e reverentíssimo Dom Jaci Francisco Braido, bispo emérito da Diocese de Santos, digníssimo orador oficial dessa solenidade. Esta presidência, em nome dos vereadores que integram este poder, antes de encerrar o presente ato, agradece a participação do orador oficial, Dom Jaci Francisco Braido, bispo emérito da Diocese de Santos, pelo brilhantismo dedicado a esta solenidade. Agradece a participação da senhora Márcia Tavares dos Santos, PROL, coordenadora diocesana da Campanha da Fraternidade, e da senhora Vacildes Barbosa de Souza, assistente social e coordenadora dos projetos de pacificação social do Instituto Anastásias. Agradece a presença do pároco John Chungad, da paróquia
Nossa Senhora da Lapa. Do paróquio Enroque Balherini, paróquia São Judas Tadeu. O diácono Wilson José, da paróquia Nossa Senhora da Lapa. O diácono Valmir Rodrigues de Lima, da paróquia São Judas Tadeu. E da senhora Regiane dos Santos Gomes da Silva, coordenadora da região Cubatão, da campanha da Fraternidade. E do vereador Hélio Sussumo, da Câmara Municipal de Peruíbe. Agradecemos também a presença do Sebastião Ozumbi, secretário da Secretaria Municipal de Assistente Social de Cubatão. Agradece também a apresentação musical, membros da paróquia São Judas Tadeu. Agradece ainda a presença dos senhores vereadores dessa casa, das demais autoridades e da comunidade em geral, pelo prestígio dado a este evento. Declaro encerrado a presente solenidade. Bom, terminou agora há pouco aqui diretamente do plenário da Câmara Municipal de Cubatão, o ato solene de lançamento da campanha da Fraternidade 2018, com o tema Fraternidade e Superação da Violência. Eu falo agora com Dom Jaci Francisco, importante hoje aqui em Cubatão, essa campanha da Fraternidade. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância. Uma boa noite. Boa noite. Olha, queridos irmãos e irmãs que estão ouvindo aí, sintonizados, é importante que a gente tenha o espírito de fraternidade. Olha, a campanha da fraternidade quer dizer a gente se abrir para os outros, não ficar fechado em si mesmo. E nós temos sempre a tentação de ficar fechados em nós mesmos, nos nossos interesses, naquilo que eu ganho, naquilo que eu preciso, e em vez temos que nos abrir para o outro. E como é algo surpreendente assim, a gente se abrir sobretudo para o outro mais necessitado, mais pobre, mais pequeno. Olha, quantas pessoas, como eu estava dizendo antes, que aí dormem na rua também. Eu acho que é importante criar o diálogo. E aí eu quero colocar assim em destaque, o diálogo é o seguinte: primeiro ouvir, depois falar. Porque se eu no diálogo vou lá e eu deito falação e tudo, então não é diálogo, é monólogo, né? Uma coisa assim. Enquanto que é importante a gente escutar o outro e depois, a partir dali, então tomar as próprias decisões de fazer. Então, isso que me dá uma alegria muito grande, e eu desejo a todos que esta campanha da fraternidade produza muitos frutos
Eu desejo a todos, então, os votos de uma feliz e santa Páscoa. Amém. Gostaria também que o senhor deixasse, então, para a mensagem, principalmente para a população de Cubatão. Olha, a população de Cubatão, todas as vezes que eu passo por aqui e fico olhando aqui, eu digo assim, essa baixada que está aqui, não é verdade, né? A gente, quando desce lá de cima, fica olhando e a gente fica com o coração tremelicando de alegria, porque diz assim, puxa, aí está todo um povo, então eu quero deixar para Cubatão aquela mensagem de ânimo, de entusiasmo, de alegria e desejar a todos uma feliz e santa Páscoa. Obrigado, Anci, uma boa noite, viu? Boa noite. Que Deus acompanhe a todos. Bom, vamos falar agora diretamente também com o vereador Toninho Vieira, que foi responsável aí por esse evento tão bonito hoje na Câmara Municipal de Cubatão. Por favor, vereador, seja bem-vindo e eu tenho certeza que o senhor está muito feliz. Sem dúvida, Maico. Boa noite a todos. É uma grande honra estar presidindo esse evento maravilhoso, a Campanha da Fraternidade, que é um evento abençoado por Deus. Hoje, eu e minha família, os vereadores aqui presentes, estão muito felizes por isso. Fico muito grato aos meus amigos, meus parceiros aqui da Câmara Municipal, né? A população fica a participar desse evento maravilhoso. Eu acho que esse é o caminho, né, Mike? A gente amar sempre o próximo é importante, né? A Campanha da Fraternidade é importantíssimo no mundo, né? Gostaria que o senhor explicasse exatamente isso também para a população que está nos assistindo, como é que funciona a Campanha da Fraternidade e esse lançamento, o que ela é, como funciona. Nós falamos da outra vez, a superação à violência, né? Houve uma palestrante aqui hoje, a Vacilde, ela falou bastante coisas interessantes. A comunicação, o diálogo, acho que é importante, seja ela dentro da escola, seja ela dentro de casa, seja ela em qualquer local. Acho que o diálogo, a não violência, a gente participar, integrar mais, dar as mãos de verdade, Maicon. A gente começar a unir força, a nossa cidade também precisa da união, tanto da Câmara Municipal, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, precisamos também da opinião do Judiciário, precisamos da ajuda de todos, unir força para que possamos fazer uma cidade melhor. Acho que a Campanha da Fraternidade vai ser maravilhosa aqui na nossa cidade, precisamos, acho que esse trabalho, os nossos padres aqui da nossa igreja aqui, eu tenho certeza, né? Tanto o Padre Carlos, o Padre Niroque, o Padre João, acho que eles vão fazer um trabalho excelentíssimo, com excelência para a nossa cidade. A Campanha da Fraternidade é com muito amor, que ela está vindo forte. Eu acredito muito que vai ter muito êxito nesse trabalho aí. Falando especialmente então para o Cubatão, gostaria que o senhor deixasse a mensagem para a população com o lançamento então da Campanha da Fraternidade, Fraternidade, Superação da Violência. Superação da violência, essa palavra é muito forte. Quero falar para toda a população que vocês têm que unir, ter fé em Deus, muita fé em Deus. Acredito na mudança da nossa cidade. Eu acho que essa campanha da fraternidade vai trazer muito amor para as pessoas. Ame seu próximo, ame seus irmãos, ame seus amigos. Eu acho que é importante. Quero que Deus abençoe nossa cidade, que Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço a todos. Obrigado e uma boa noite. Boa noite, Maicon. Muito obrigado. Bom, e vamos ficando por aqui diretamente do plenário da Câmara Municipal de Cubatão. A você um forte abraço e continue na nossa programação da TV Câmara Cubatão e até mais.